Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Eu quero agradecer aqui pastor Roberto pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Pastor Eibe, obrigado por também permitir que ele me trouxesse aqui. É uma honra estar com vocês. E eu tive aqui um evento há uns meses atrás, né? Eu fui convidado pelo pastor Roberto a estar aqui com vocês. Eu me apaixonei pelo que eu vi aqui. Fiquei muito impactado em ver vocês vindo aqui aos sábados, buscando esse conhecimento, buscando essa inspiração, algo que traga a vocês uma direção em como conduzir a vida de vocês, a vida profissional, a vida dos negócios. E é isso que Deus quer. Ele quer homens e mulheres que estejam dispostos a passar por esse processo. E eu vou falar um pouquinho de quem eu sou, vocês já viram ali, mas eu sou Jorge Monteiro, eu sou pastor também, atuei no mundo corporativo por muitos anos, até que Deus falou para mim uma coisa muito interessante. Eu não quero você... Eu ia voltar para o mundo dos negócios. Ele falou, bem, eu não quero que você volte para o mundo dos negócios, eu quero que você se volte para o mundo dos negócios. Foi a direção que ele deu para mim, de ser alguém que traz uma visão, uma direção do reino para aquilo que você faz na sua vida profissional. E o meu chamado é para a liderança, porque eu acredito que todos nós precisamos entender uma frase que o John Maxwell fala que tudo levanta e cai a partir da liderança. A qualidade da liderança é o que define o sucesso ou o insucesso de qualquer organização. Seja isso uma empresa, seja uma igreja, seja uma família, a qualidade da liderança sempre é a base de tudo isso. E para nós, que somos cristãos, nós temos que entender que o nosso modelo de liderança precisa ser o maior líder de todos os tempos, que é Jesus. Então, eu não vim aqui para falar para vocês como que o pessoal da Ambev era bom na liderança, como que o pessoal da Bell South, operadora americana que eu fiz parte, era bom. Eu quero falar para vocês como aquele que criou todas as coisas. Essa é a inspiração que você tem que ter para colocar isso em prática em qualquer organização. Pode ser o tamanho que ela for. A sua inspiração, ela tem que ser Jesus, porque ele é aquele que tem toda a sabedoria e todo o poder para transformar a sua organização. Eu vejo muita gente que fica buscando, na visão cristã, maneiras de prosperar, de serem bem-sucedidas, mas não entendem que muitas vezes a primeira coisa que você tem que fazer é estar alinhado com ele. E você acreditar que ele é poderoso para transformar o seu negócio. Nós precisamos enxergar a importância da visão do sobrenatural dentro dos nossos negócios também. Não é apenas o conhecimento, mas é o entender do mover de Deus dentro daquilo que você está fazendo. E eu quero compartilhar com vocês hoje um pouco do que Deus tem colocado no meu coração e no coração de muitas pessoas ao redor do mundo, através de uma organização que eu faço parte, chamada Lead Like Jesus. A Lead Like Jesus é uma organização global que está presente, na verdade, em 30 países hoje. E o nosso papel, o nosso foco como Lead Like Jesus, na verdade, é fazer o quê? É ajudar, é capacitar e ajudar indivíduos e organizações a adotarem o modelo de liderança servidora e transformacional de Jesus. Por que é o modelo de liderança servidora e transformacional? Vocês vão ver aqui hoje que se você, como empresário e empreendedora, não entender que você é um servo, você está no caminho errado. E outra coisa, o modelo de liderança de Jesus não era transacional, ele sempre foi transformacional. Toda a interação de Jesus sempre foi com o objetivo de transformar as pessoas a partir de um relacionamento com ele e com um relacionamento com os discípulos dele, que deram continuidade àquilo que ele veio fazer. Então, nós temos que entender que o nosso papel é esse, é capacitar pessoas, capacitar igrejas, capacitar famílias a entenderem que nós temos que liderar servindo, que nós temos que liderar buscando a transformação de pessoas. É isso que a gente faz hoje, como a Lead Like Jesus. Então, nós nos concentramos em Jesus. Tem uma história muito interessante de um hospital, uma rede nos Estados Unidos de hospitais, que já adota o nosso modelo de liderança, que eles tiveram uma crise de liderança, porque entrou um CEO que começou a falar assim, nós temos que ser melhores. E começou a fazer reuniões, e nessas reuniões ele tinha um grande ídolo dele, que era Átila Uno. Era o grande ídolo desse cara. E ele começou a aplicar práticas dentro dessa organização que começaram a levar à saída de grandes talentos. Muitos médicos, muitas pesquisadores, pessoas que estavam ali dentro começaram a ir embora, até que um dia uma pessoa do RH teve a coragem de falar assim, você sabe por que nós estamos perdendo pessoas?
Porque se nós somos uma organização que tem como papel preservar a vida, como é que você pode ter como seu modelo um assassino, estuprador, um destruidor como modelo para essa organização? Você está tendo um modelo que é totalmente antagônico ao que a gente quer fazer. O resultado foi que esse cara foi demitido, claro, e trouxeram, então, uma visão seguinte: se nosso papel é preservar vidas, é cuidar de vidas, nós temos que ter como nossa referência aquele que deu a vida para que outros tivessem vida. E eles tiveram uma virada na organização deles. Então, nós temos que ter isso como foco. Nosso papel é essa transformação organizacional, é a transformação das pessoas. Então, nós estamos hoje em 30 países, nós temos mais de 120 pessoas ao redor do mundo que têm esse papel de treinar e multiplicar essa visão. E já treinamos mais de 34 mil líderes ao longo do mundo através do nosso foco, que é honrar a Deus a partir daquilo que é feito no seu trabalho. Nosso grande objetivo é que um dia todos em todos os lugares sejam impactados por um líder que lidera como Jesus. Essa é a visão que nós temos como organização. E eu queria falar um pouco sobre o porquê que isso é importante. Porque se nós entendemos que liderar, que a liderança é algo transformador, é algo que pode mudar uma organização, uma sociedade, um mundo, nós temos que entender que hoje o mundo ele sofre uma crise de liderança. E nós precisamos desesperadamente de um novo modelo de liderança. Porque está provado que o modelo que o mundo usa hoje, ele não funciona. Nós precisamos desesperadamente de um modelo de liderança diferente. Algo que venha realmente mudar a sociedade, mudar as pessoas. E eu quero dar um dado aqui para vocês muito interessante. Uma pesquisa recente nos Estados Unidos mostrou o seguinte, que 38% dos líderes caem nos 18 primeiros meses de atuação. Olha que coisa interessante. Tem um dado aí, ó, 18%, 38% caem nos 18 primeiros meses. E quando a gente pesquisa a Fortune 500, 30% dos CEOs duram menos de 3 anos. Olha que coisa louca. Por que a gente está vendo essa crise de liderança acontecendo? E aí, o mais interessante é que, surpreendentemente, isso não acontece por falhas de falta de competência, por falta de conhecimento, por falta de educação, por falta de experiência, nada disso. Isso acontece por falta de caráter, falta de inteligência emocional, por ego, por orgulho, problemas que são insidiosos. O que tem derrubado as pessoas hoje em posições de liderança não é falta de competência, é falta de coração, é falta de uma mentalidade correta. Quem aqui já viu pessoas que eram altamente competentes dentro da organização, mas eram, em termos de inteligência emocional e relacional, eram péssimas? Todo mundo. Tem aquela frase que diz, né, que você é contratado pelo seu currículo e demitido pelo seu comportamento. Então, isso vale principalmente para lideranças. Agora, o que está faltando então, gente? O que está faltando nessa liderança? O que está acontecendo que está trazendo que está causando tanta vulnerabilidade, tanto fracasso? Aí um cara do Financial Post fez uma matéria sobre isso. Um cara chamado Ray Williams, ele escreveu uma matéria que ele falou o seguinte, ó, eu estou convencido de que o foco no desenvolvimento de liderança está no lugar errado. A maioria das iniciativas se concentra em competências, desenvolvimento de habilidades e técnicas, o que, de certa forma, é como reorganizar as cadeiras de um navio afundando. Bons líderes precisam se tornar mestres de si mesmo antes que eles possam ser mestres de qualquer outra coisa. Olha que interessante essa afirmação que esse cara colocou. E por que isso acontece? Porque quando a gente olha o que as organizações têm feito, elas têm colocado todo o desenvolvimento de liderança em técnicas, em estratégias, em maneiras, em novos hacks, novas maneiras de criar alguma coisa diferente. E se esquecem da coisa mais importante, que é o próprio líder, que é ele mesmo. A gente fica buscando dicas, buscando ideias, e a gente esquece da parte mais importante, que é a liderança. E a verdade é que o mais importante na liderança é o líder, gente. E o mais importante no líder, sabe o que é? É o coração dele. É o coração dele.
E outra coisa fundamental é que, e a conexão mais importante de um coração de um líder tem que ser a conexão dele com Deus. Essa é a coisa mais importante. Eu tenho que trabalhar o coração das pessoas. Então, o foco está errado. A gente tem se preocupado muito no conhecimento, na capacitação, mas se esquece da coisa mais importante, que é o meu coração, que é onde estão as minhas motivações, que é o porquê eu faço aquilo que eu faço, que é o porquê eu estou fazendo aquilo que eu estou me propondo a fazer. Ou seja, a principal transformação dentro de um líder, ela não tem que acontecer externamente. A gente pensa que cara, eu agora sou líder, tem que botar uma roupa bonitinha, sapato bonitinho, tem que botar um cabelo maneiro. São transformações externas, transformações da aparência, mas a verdadeira transformação começa no interior, começa dentro de você. A gente precisa começar a mudar o interior do líder. É aí que a gente vai começar a fazer pessoas que vão realizar aquilo que estão sendo chamadas para fazer de uma forma que honre a Deus. Então, a liderança, eu vou trazer aqui para vocês uma visão que é o seguinte, ela é o alinhamento de 4 domínios essenciais. Na verdade, ela é a primeira coisa, um alinhamento do seu coração, que é onde estão as suas motivações, que é o porquê eu lidero. Qual é a minha motivação? Eu vou falar uma coisa para vocês. Muitas pessoas motivam porque elas querem, lideram porque elas querem a posição, os benefícios da posição, o reconhecimento da posição. Mas você precisa liderar pela causa, pelo que você pode contribuir, pelo que você vai realizar. Existe um cara chamado Robert Greenleaf, ele foi o criador da teoria da liderança servidora na década de 70. Infelizmente, o Brasil conhece pouco sobre ele, mas ele falava o seguinte: primeiro, eu sou servo, porque eu entendo a importância daquilo, me apresento para participar daquilo, ajudo naquilo ali, e porque eu vejo a importância daquilo, me proponho a liderar. Então, primeiro eu sou servo, depois eu sou líder. E esse posicionamento é fundamental, porque isso vem de um coração correto. E aí, quando eu tenho um coração correto, eu começo a alinhar, então, a minha cabeça, ou seja, o que eu penso? Quais são as minhas crenças e teorias? Porque se eu tenho um coração errado, provavelmente meus pensamentos, as minhas crenças e teorias também vão ser erradas como líder. Faz sentido isso para você, gente? Então, eu preciso alinhar esses dois. E aí, depois disso, é que eu posso começar a pensar nas minhas mãos, naquilo que eu realizo, naquilo que eu faço. Ou seja, as minhas ações precisam ter alinhamento. Não basta eu ter a motivação certa, eu preciso pensar da maneira certa, eu preciso agir da maneira certa. É aquela velha história, não adianta eu ler a palavra, eu preciso acreditar na palavra, mas eu preciso também ter ações correspondentes àquilo que a palavra diz a respeito daquilo. E aí eu tenho os hábitos de um líder, que é aquilo que vai manter ele dentro do caminho, que vai manter ele na rota dele. Então, primeira coisa são os seus hábitos de ser. Um líder precisa, antes de mais nada, ser. Deus está mais preocupado com quem você é, primeiramente, do que com o que você faz. Ele quer que você faça, mas ele quer primeiro que você seja. Então, o líder ele precisa ser, para então ele poder fazer. Então, o conceito hoje que nós, como Lead Like Jesus, trazemos para os líderes é isso, meu amigo. Para de ficar se enchendo de conhecimento e começa primeiro a trabalhar o seu coração. E quando você olha, foi isso que Jesus fez com os discípulos. O modelo de liderança de Jesus foi esse. Me siga, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. É interessante que Jesus não falou o seguinte, me siga e eu vou colocar vocês numa escola de formação de pescadores, me siga e eu vou botar vocês ali com um cara que vai dar todas as dicas. Não, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Então, liderança dentro do contexto de Jesus, ela é discipulado. Quando você parar para pensar que você foi chamado para ser discipulador do seu liderado, para ajudar ele a se transformar na pessoa que Deus criou ele para ser, você vai começar a ter uma virada na sua maneira de enxergar a liderança, na sua maneira de ver as pessoas ao seu redor. E aí eu faço a seguinte pergunta, então, por que Jesus é o maior modelo de liderança? Por que ele é considerado o maior modelo de liderança? Bem, eu posso dar um exemplo. Ele pegou 13 incompetentes, na verdade 12 incompetentes e um ladrão, né?
11 era incompetência, aquele... Na verdade, o mais competente de todos, tecnicamente, era exatamente o ladrão, né? Tem até uma história engraçada. Eu frequentei uma igreja durante muito tempo, porque eu, como morei em muitos lugares, acabava trocando de igreja porque eu trocava de cidade, né? E aí, descobrimos uma coisa meio ruim na igreja com um membro. E aí eu fui contar para um pastor amigo meu: pastor, estou muito chateado. Pô, pegamos uma situação assim na igreja. Ele perguntou para mim: Jorge, quantos membros a sua igreja tem? Eu falei assim: tem uns 600. Eu falei assim: vocês pegaram um cara errado? Eu falei assim: pô, olha só, Jesus tinha 12 discípulos que andavam com ele, dormiam com ele, comiam com ele. Um era safado. Então, olha só, o pastor do cara era o próprio Deus. Comia com Deus. E o cara era safado. Então, olha só, potencialmente numa igreja, a cada 12, um é safado. A cada 120, 10. Então, na sua igreja, era para ter pelo menos uns 40. Então, ou vocês estão com muita sorte ou estão muito cegos. Ali eu comecei a entender o que ele quis me dizer. Mas olha só que interessante. O que eu acho curioso é que tem uma lição nessa situação de Judas. Porque quando Judas se suicida, chega um momento que os discípulos depois discutem assim: temos que colocar alguém no lugar dele. E definiram um critério: alguém que caminhou com a gente, alguém que viu a Jesus. E olha que interessante, eles tinham escolha, eles tinham mais do que um. Ou seja, formaram sucessores, formaram pessoas que tinham a mesma cultura, a mesma visão, e você não consegue criar ou dar crescimento a qualquer organização se você não tiver desenvolvimento de lideranças, se você não tiver pessoas que estejam alinhadas com você, através da qual você possa dar crescimento e desenvolvimento no seu projeto. Essa igreja não pode abrir outras igrejas se ela não formar lideranças que possam dar continuidade naquilo ali. Então, quando você vê o modelo de Jesus, é um modelo de multiplicação do modelo, através desse discipulado. Então, Jesus, ele foi, quando esteve aqui na Terra, o maior líder de todos os tempos, porque a partir dessa turma, ele criou não a maior organização, mas o maior organismo do universo. O sonho de qualquer organização, de qualquer empresa, é ser muito mais do que uma organização, é ser um organismo, porque significa que estão todos conectados, que estão todos falando a mesma língua, que estão todos dentro do mesmo propósito. E foi isso que Jesus veio fazer. Então, e você olha que ele liderou pelo exemplo, ele liderou servindo, ele liderou se sacrificando. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, é que você pode fazer a seguinte pergunta: será que Jesus tem algum conhecimento relevante ou experiência prática para lidar, então, com os diferentes tipos de problemas que eu enfrento no dia a dia? Você tem que lembrar que Jesus passou 30 anos sendo carpinteiro. Com certeza ele teve que lidar com o prazo, teve que lidar com gente trabalhando com ele, ele teve que lidar com vários aspectos que você lida no seu dia a dia. E durante o ministério dele, ele viu o quê? Ele foi questionado, foi acusado, ele foi perseguido, ele foi... duvidaram do caráter dele. Tudo isso são coisas que nós vivemos no nosso dia a dia. Jesus não teve uma vida que foi assim: não, olha só, ele não passou por isso. Ele passou por coisas muito piores do que cada um de nós, eu não tenho a menor dúvida disso, e aplicáveis dentro do nosso dia, dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro daquilo que a gente tem como nossa vida profissional. Então, Jesus, ele não é apenas o maior líder servo, mas ele também é o maior visionário, o maior construtor de equipes, o maior motivador de equipes, o maior agente de mudança de todos os tempos. E um líder foi chamado para ser isso, para ser formador de equipe, para ser agente de mudanças, para ser visionário. Tudo isso você precisa ter dentro da tua conta como empresário e empreendedor. Você vai ver hoje aqui que você precisa entender a importância da visão dentro daquilo que você está sendo chamado para fazer. Agora, tem uma coisa interessante, né? Aí começa a pegar a aplicação prática no nosso dia a dia. Se Jesus é tudo isso, e nós, como cristãos, acreditamos no que ele é, então tem que ver o seguinte: olha, a palavra de Deus, ela é a verdade, correto? Se ela ensina algo como correto a ser feito, como melhor a ser feito, isso tem que funcionar. Vocês concordam comigo? Tem que dar certo, né? Ou seja, você sabe que vai funcionar, porque está na palavra de Deus. Mas a minha pergunta é: por que a gente não coloca isso em prática no dia a dia? Por que a gente vê tantas pessoas que têm uma visão dicotômica da sua vida profissional?
Eu lido com empresários e empreendedores cristãos todos os dias. E muitos deles ainda acham o seguinte: isso aqui não funciona. Isso aqui não dá certo no meu negócio. O fundador da nossa organização, chama-se Ken Blanchard, escreveu um livro chamado Gerente Minuto. Alguém já deve ter lido aqui, é um best-seller, né? Quando Ken foi tocado por Deus para entender a função dele como formador de líderes cristãos, um empresário americano que estava no avião com ele, eles não se conheciam, esse empresário chegou perto dele e falou assim: você é o Ken Blanchard? Ah, legal, muito bacana o livro que você escreveu. Deixa eu fazer uma pergunta para você: você acha que você é melhor do que Deus? Mas mandou assim na lata dele. E começou a questionar ele com relação à maneira como ele falava dos negócios, desassociando de Deus. E ele falou: você precisa ser... Eu vou te apresentar um cara que vai mudar a tua vida. E apresentou ele para o Bill Hybels, que foi quem discipulou ele, e ele teve a vida dele transformada a partir dali. Mas até então ele era um cara que dividia essas coisas. E muitos de nós fazemos isso. E aí minha pergunta é: você é melhor do que Deus? O que você pensa a respeito dos negócios, da maneira de fazer, você acha então que se aquilo que Deus está dizendo não funciona, você tem uma maneira melhor, você está dizendo que você é melhor do que Deus, né? E a verdade é o seguinte: se eu, como crente, se eu não acredito na eficácia de uma orientação de Deus através da palavra de Deus, se eu não acredito que o assunto específico que ele está dizendo funciona, automaticamente eu estou dizendo que toda a palavra de Deus não é a verdade. Porque se tiver uma única frasezinha na palavra de Deus que ela não for verdadeira, toda ela não é. Porque se ela não é a verdade por completa, ela não é a verdade. Então, quando eu, como empresário, empreendedor cristão, começo a acreditar que algo que eu penso funciona mais do que Deus está me dizendo para fazer, eu estou dizendo que a palavra não é verdade. Quando eu acho que aquilo ali não é bem assim, eu estou anulando toda a palavra de Deus. Faz sentido isso para você, gente? Então, nós temos que trazer essa consciência, essa transformação, que você tem que confiar completamente. E muitas pessoas falam assim: tá, beleza, mas eu não sou líder. Eu apenas, no meu papel de vida, meu papel aqui, eu faço o que me mandam. Eu estou fazendo o que estão me dizendo para fazer. Eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês. Quem aqui se considera um líder? Levanta a mão aí, por favor. Legal. A maioria levantou. Afinal de contas, nós estamos num evento de empresários e empreendedores cristãos. Mas vou contar uma coisa para vocês. Normalmente, no evento comum, menos da metade levanta. Vocês sabiam disso? Porque as pessoas não se consideram líderes. E o problema quando você não considera um líder é que você começa a ser um seguidor do que a outra pessoa diz cegamente. E muitas vezes você está sendo conduzido para um lugar completamente errado. E você começa a adquirir visões que também são completamente erradas. Então, olha só, eu quero que você pense agora numa pessoa que teve um impacto significativo na sua vida, na pessoa que você é hoje. Pensa aí. Pensou? Agora é o seguinte: quem aqui pensou em um chefe, um patrão, alguém da sua vida profissional? Levanta a mão. Interessante. Agora, quem pensou aqui, pai, mãe, avô, avó? Curioso, né? Olha só. A maioria de vocês levantou a mão dizendo que foi alguém da sua família. O que significa o seguinte, gente: todo ser humano, ele é um líder. É que a gente muitas vezes conecta liderança com o papel corporativo. Agora, sabe por que todo o ser humano, ele é um líder em alguma parte da vida? Sabe por quê? Porque, olha só, a liderança, passa o slide, por favor, próximo. A liderança, ela é o quê? Ela é um processo de influência. E sempre que você procura influenciar o pensamento, o comportamento, ou o desenvolvimento de outras pessoas, você está assumindo um papel de liderança. Então, um pai e uma mãe, quando ele está influenciando o pensamento, o comportamento, o desenvolvimento, ele está liderando. Faz sentido isso? Quando não é o chefe,
está influenciando o pensamento, o comportamento do seu colega do lado, você está sendo líder. Faz sentido isso? Na verdade, o papel da liderança é a criação de cultura, vocês vão logo entender isso. E a cultura, ela acontece, sim, nasce de cima para baixo, mas ela se consolida a partir do comportamento das pessoas em todas as camadas da organização. Então, se eu, como um subordinado, vejo meu colega do lado e eu me preocupo em ser uma influência na vida dele, no pensamento, no comportamento, no desenvolvimento dele, eu estou sendo um líder. Então, eu quero que você guarde essa frase. A liderança não é um direito da posição, ela é um fruto do posicionamento. Essa é a verdade. Liderança não tem a ver com posição. Teoricamente, você só deveria ter a posição depois do posicionamento. Então, eu posso ser um líder sem ter a posição. Então, se você quer crescer como empresário, como empreendedor, como profissional, seja um influenciador. Seja alguém que o contato com você, o relacionamento com você, vai ajudar as pessoas a crescerem, a se desenvolverem. Então, olha só, existem 2 tipos de liderança, que a gente chama de liderança de papel da vida e uma liderança de papel organizacional. Então, o papel da vida é o que você tem como pai, mãe, avô, avó, amigo. Nós, como pastores, precisamos ser líderes de papéis da vida das pessoas. Ou seja, essa é uma cadeia que ela é muito difícil de ser quebrada, porque tem elos, tem conexões muito mais fortes do que apenas uma organização. A liderança organizacional já é diferente. Ela fala de quê? Fala de relações profissionais. Quando você olha a liderança papel na vida, ela fala de relacionamentos duradouros, que não vão ser quebrados e não vão ser renunciados. Quando você fala aqui de relacionamentos organizacionais, são relacionamentos temporários e que têm comprometimento condicional. Eu estou aqui contigo enquanto a gente tem uma relação. Agora, você pode migrar isso. Olha só, o meu grande mentor foi um chefe meu durante meu tempo de trainee da Ambev. O nome dele é Fred Boabad. O Fred me pegou ali e falou assim, eu vou te formar. E era interessante que eu acabei tendo uma carreira muito rápida. E eu lembro que eu estava numa operação fazendo uma reunião para um grupo. E era a minha primeira reunião. E ele estava lá no fundo assim para mim. Levanta a voz, bota o microfone na boca. Ele ficava lá aquela coisa me ensinando. Um dia eu tive uma discussão com um cara e eu estava com a razão. E eu falei, ficou um bate-boca. Quando acabou, aí estava ali para acabar, falou assim, olha só, para isso aqui, o Jorge está certo, não faça mais isso, Aí fomos embora. Ele fala para mim, você estava com a razão, mas agiu errado. Eu falei, por que, Fred? Porque o que você falou para ele tinha que ter falado numa sala fechada. Nunca na frente de todo mundo, nunca na frente da equipe dele, porque você forçou ele a reagir. Ele teve que responder, porque se ele não respondesse daquela maneira, ele perdia completamente o moral com a equipe dele. Se você tivesse levado ele para uma sala fechada, ele teria te escutado e não teria dado essa confusão toda. Gente, eu escutei aquilo uma vez, acabou, valeu para a vida inteira, mas eu tive alguém que se importou comigo. E todos os anos, no meu aniversário, ele hoje com mais de 80 anos me liga, Jorginho, tudo bem? Parabéns, você é uma bênção. O que aconteceu? Ele não é mais para mim um líder no contexto organizacional. Ele assumiu uma liderança de vida para mim. Ele passou a fazer parte da minha vida. Nós temos que entender que o modelo de liderança de Jesus, ele fala de você fazer parte da vida das pessoas. Minha filha estava arrumando os livros lá em casa, ela achou um livro que eu ganhei de presente de um pessoal de uma das organizações que eu trabalhei, e tinha lá uma dedicatória que falava, obrigado pela sua liderança e pela metanoia que você fez com a gente. Você vê que você impacta a vida de alguém, fazendo uma mudança de mentalidade dela. Não é apenas uma mudança de mentalidade no aspecto profissional, mas é uma mudança de vida. E vocês estão sendo chamados para fazer isso. Talvez muitos de vocês estivessem na expectativa que eu vim trazer aqui para vocês macetes de todas essas empresas que eu passei. A gente até tem tempo para fazer isso depois. Mas no dia que eu entendi que isso aí não é nada,
que isso aí você aprende em qualquer lugar. O que importa é o que você aprende através da sua experiência de vida, mas principalmente do seu relacionamento com Deus. E é isso que vai potencializar o que você faz. Eu comecei a entender que o que eu tenho que falar para as pessoas hoje é entender o seguinte, cara, se submeta a Deus, se submeta a Jesus, porque é o poder do Espírito Santo que vai dinamizar as suas capacidades, o seu conhecimento, porque é a unção de Deus que vai te levar a esse lugar. Rapidamente que eu vou contar para vocês o que mudou a minha vida, em vários aspectos. Eu, muito novo, montei uma operação padrão, na época para a Ambev, e ela foi visitada pelos sócios, e eu estava lá com aquela turma, Jorge Paulo Leman, Beto Sucupira, essa turma toda do Garantia, e apresentei tudo, e beleza, foram embora. Dias depois, o meu chefe liga para mim, preciso conversar com você, qual a tua visão? Deu ruim. E ele chegou para mim com uma carta deles, falava o seguinte, Jorge, você pensa e age como dono. Quem pensa e age como dono tem que ser dono. A partir de agora, me chama de sócio, bem-vindo ao clube. E fizeram isso comigo quando eu tinha 26 anos. Eu, que já era workaholic, virei mais workaholic ainda. Trabalhava. Um belo dia, eu estava no meu momento de oração, no momento conflituoso, e Deus fala o seguinte para mim, você é um idólatra. Assim, eu, Deus? Você é um idólatra, porque você ama mais a Brahma do que a mim. Você ama mais a Brahma do que a sua esposa. E ele estava certo. E foi ali que eu decidi abrir mão e sair. Olha que loucura. Porque muitas vezes a gente não percebe que a gente pode transformar o que a gente faz no nosso ídolo. E eu transformei o que eu fazia no meu ídolo. E essa foi a primeira virada na minha cabeça. Então, quando você chama para ser um líder em Jesus, tudo que você faz é para o engrandecimento dele, do nome dele. Dele, por ele, através dele, para ele. E eu tive essa transformação na minha vida. E foi aí que eu comecei a entender que Deus estava me chamando para algo diferente. Para que eu fizesse a diferença agindo de uma maneira diferente. Então, gente, o que eu quero dizer para você é que nós fomos chamados para influenciar. Mas o influenciar não é influenciar do mundo, é o influenciar dentro de uma visão bíblica. E eu vou mostrar para vocês aqui umas esferas da influência dentro de uma visão bíblica que a gente usa como base a relação de Jesus com Pedro. Lembra aquilo que o cara do Financial Post falou? A primeira pessoa que você tem que liderar é você mesmo. Você precisa entender que você tem que liderar a si mesmo para que você tenha o quê? Perspectiva, para que você tenha uma cosmovisão correta. Muitas pessoas lideram errado porque têm uma cosmovisão errada. Quando eu sou capaz de liderar a mim mesmo, eu tenho condição de liderar uma outra pessoa, andar com ela, caminhar com ela, porque aí eu começo a desenvolver o quê? Confiança. Quando eu consigo desenvolver confiança com uma outra pessoa, eu tenho condição de liderar um grupo, liderar um pequeno grupo, porque aí eu começo a criar o quê? Uma comunidade. E depois que eu consigo me habilitar no meu papel de liderar bem uma comunidade, eu posso pensar em liderar uma organização, que é quando eu começo a criar cultura, começo a gerar cultura. Olha que interessante, tem um conceito, como é que você faz o processo de mudança? Primeiro eu mudo minha cosmovisão, eu passo a ter eu mudo a minha base de conhecimento. Então é o seguinte, quando eu começo a ler a palavra de Deus, eu passo a ter um novo conhecimento, eu mudo meu conhecimento. Esse meu novo conhecimento me dá uma nova perspectiva, eu passo a enxergar as coisas a partir de um outro olhar, de uma outra ótica. Em função disso, eu começo a ter um outro comportamento. Começo a me comportar de acordo com o meu novo conhecimento, minha nova cosmovisão, e aí eu começo, então, a impactar a cultura ao meu redor. No final das contas, como líder, você é um agente de transformação cultural. É um criador de cultura, começando por você. E foi isso que a gente foi chamado para fazer. E aí eu vou falar para vocês agora a parte mais importante que eu tenho a dizer para vocês hoje. O grande tratado sobre liderança.
Eu vou mostrar para vocês agora o grande tratado de Jesus sobre liderança, que é a parte, para mim, mais importante na Bíblia a respeito desse assunto e que você precisa guardar. Ele começa falando em Mateus 20, de 25 a 28, quando a mãe de Tiago e João pedem que os filhos tenham um lugar privilegiado no reino dos céus. Aquela história, já que está andando com o chefe, tem que ter uma cadeirinha do lado do chefe, tem que ter alguma vantagem, né? E Jesus fala para ela, só, você não sabe o que você está me pedindo? Quem decide isso não sou eu, é o Pai. E ele percebe que os outros discípulos ficaram chateados, não gostaram disso. Ele aproveita aquele momento, reúne todo mundo e fala o seguinte, ó, vocês sabem que os governadores dos povos os dominam, que os maiorais exercem autoridade sobre eles, mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser se tornar grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros, e quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Olha só, essa passagem bíblica, Jesus divide o mundo. Modelo de liderança do mundo. Qual é? Domínio, poder, autoridade. Modelo de liderança dele, serviço. Serviço. Porque ele deu o exemplo. Eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Então, liderança fala de sacrifício. Liderança fala de você se entregar para aqueles que você lidera. E aí eu faço uma pergunta. O que vocês acham que essa frase, mas entre vocês não será assim, que Jesus disse para eles lá, vale para a gente hoje? O que ela significa para a gente hoje? Significa o seguinte, gente. Para os seguidores de Jesus, a liderança servidora, não é uma opção, ela é uma ordem. Jesus não deu uma sugestão, ele deu uma ordem. Então, se você quiser ser um empresário, um empreendedor, um profissional, um líder que lidera como Jesus, você tem que entender que se você não estiver servindo, se você não tiver com a mentalidade de servir, você está fora do contexto dele. A liderança servidora é a única abordagem de liderança que Jesus valida. É a única abordagem validada. Por isso, nós precisamos começar a desenvolver um espírito servidor. Criar uma cultura de serviço dentro das nossas organizações. Inclusive, no modelo de liderança de Jesus, quero falar uma coisa para vocês. O maior líder não é chamado de CEO, de Chief Executive Officer, mas sim de CSO, Chief Servant Officer. Vocês sabiam disso? No modelo de Jesus, o líder ele é o CSO, Chief Servant Officer, não o outro. Faz sentido isso, gente? E vocês vão entender como é que essa coisa funciona no contexto dele, no contexto de Jesus. Porque você tem que entender que a mudança que Jesus veio trazer no contexto de mundo não foi uma mudancinha, mas foi uma virada radical, foi uma transformação do comportamento. É uma mudança transformacional total. E qual é o principal elemento dessa mudança? Então, vocês já entenderam o seguinte, ó. Eu falei que o nome dessa palestra hoje é a verdadeira essência da liderança. Então, a verdadeira essência da liderança está no serviço. E o outro elemento, que na verdade é o principal, está em Mateus 22, de 37 a 39, quando perguntaram a Jesus qual era o maior de todos os mandamentos. E ele disse, ame o Senhor seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente. Esse é o primeiro e o maior mandamento. O segundo é igualmente importante. Ame o seu próximo como a si mesmo. Ou seja, a verdadeira essência da liderança está no amor. A verdadeira essência da liderança está no amor. Está exatamente quando você entende que o seu papel como líder, quando você reconhece que liderar, que Deus criou todas as pessoas e que Ele as ama tanto quanto você e que tem grandes planos para as suas vidas. Eu estava conversando com o Eduardo
Obrigado, Eduardo, que está me recebendo com tanto carinho, foi me buscar no aeroporto ontem, me pegou até hoje. Obrigado. Gente, uma salva de palmas para esse homem aqui. Ele me inspirou muito porque ele falou para mim, eu sirvo no C2B. Eu falei, cara, você está no caminho certo. Quando você entende que você está servindo no C2B, é o caminho para você chegar onde Deus está te chamando para chegar. Porque, olha só, por que esse o conceito do amor é importante? Por que Jesus veio ao mundo? Porque Deus não queria que nós estivéssemos na condição que nós estávamos, mas sim que nós chegássemos na condição que Ele nos criou para ser, para andarmos com Ele, para sermos filhos dEle, para estarmos próximos dEle. Essa sempre foi a visão de Deus. Então, o que acontece? Eu, como líder, olha só, quando eu entendo isso, quando eu entendo uma coisa muito importante, que é o seguinte, quando eu entendo que eu vou pegar o meu subordinado, o pior dos meus subordinados, e penso o seguinte, Deus me ama incondicionalmente, mas também ama Ele incondicionalmente. Deus tem planos para a minha vida, também tem planos para a vida dele. Deus pega os meus erros e me perdoa e faz todas as coisas cooperarem para o meu bem, mas também faz isso com Ele. Quando eu entendo que todas as pessoas são objeto do amor de Deus e que em todas elas há um plano maravilhoso, um plano de paz e não de mal na vida delas, e eu como líder entendo que o meu papel não é descartar a pessoa mediante o erro, mas ajudar essa pessoa a corrigir a rota dela e ser tudo o que Deus chamou ela para ser, eu estou exercendo amor. Porque é muito fácil descartar as pessoas, mas eu como líder, quando eu entendo isso, cara, isso muda. Eu vou contar para vocês aqui uma coisa que eu só conto essa história nos seminários da Lead Like Jesus. Quando eu estava numa das nossas operações, tinha um cara que eu gostava muito dele, como pessoa. Ele era um auxiliar de merchandising, que trabalhava na Ambev. Mas era um cara que eu gostava dele. Aí eu promovi ele foi para outra posição, e um belo dia esse cara fez uma coisa horrorosa. Horrorosa. E eu dei uma segunda chance para ele. Passou um tempo, ele fez de novo. E todo mundo fala assim, agora ele dança. E eu perdoei ele de novo. Passou um tempo, gente, e adivinha? Ele fez de novo. A terceira vez. Nessa, nem ele acreditava que eu ia restaurar ele, mas eu levantei ele, eu restaurei o cara. E aí ele veio e me contou a história dele. Falou assim, Jorge, sabe por que eu erro? Porque eu sempre errei e sempre fui descartado. Sempre que eu errava, eu era descartado por mãe, por pai, por pessoas. Então, eu nunca me importei em me manter firme, porque eu sabia que um belo dia eu seria descartado. Ele se auto-sabotava o tempo todo. E aquele cara, depois daquela vez que eu perdoei ele, ele nunca mais errou. Ele nunca mais fez aquilo. E a coisa mais impactante foi que no dia que eu fui embora, que eu fui transferido, esse cara chegou na minha frente, chorando, e falou assim, se um dia alguém viesse para derramar o seu sangue, ia derramar o meu, porque eu ia ficar na frente. Eu não ia permitir que ninguém fizesse nada por você. E aí eu vi o impacto que você, ser alguém que exerce amor, pode ter na vida das pessoas e na sua também, porque aquilo ali mudou a minha vida. Eu comecei a entender que ninguém é descartável. Você pode transformar a vida de alguém quando você é um líder que entende que Deus ama aquela pessoa, que tem planos para a vida dela, que tem projetos para a vida dela, e você pode ser o grande agente de transformação, de trazer essa pessoa de volta para a rota e fazer ela ser uma pessoa vencedora, de ser uma pessoa abençoada, de ser uma pessoa próspera. É isso que a gente precisa enxergar no nosso chamado como líderes. É isso que nós precisamos ter, essa consciência de que você pode muito mais do que simplesmente jogar os outros fora. Um dia alguém apostou em mim, eu tenho certeza que um dia alguém apostou em você, e se não apostou, vai apostar. Mas isso não é condicionante para você apostar em alguém também, para você investir na vida deles. Porque esse é o modelo que a gente tem com Jesus. A verdade é que, quando você, como líder, você tem que se dedicar
a relacionamento com outras pessoas, assim como Jesus fez com seus discípulos. Jesus amou, serviu, ajudou eles a se tornarem as pessoas que Deus chamou elas para ser. É isso que a gente tem que ser. Eu vi uma história de um pastor americano que ele, no seminário, estava super empolgado, vou acontecer. Primeiro trabalho que ele fez numa igreja, ele fez uma lenha tremenda e foi demitido. E ele resolveu que ele não queria mais ser pastor. Um belo dia, um pastor ligou para ele e falou assim, pastor, tem uma vaga aqui na minha igreja e eu queria oferecer para você. Ele, não quero não. Pastor, vem cá. Não, pastor, eu sei da tua história, eu sei do que aconteceu com você, mas eu quero te falar uma coisa, não se trata do que você pode fazer pela gente, mas se trata do que a gente pode fazer por você. Olha que interessante. O cara foi chamado para uma posição que aquele pastor entendeu que era, não se trata do que você pode fazer pela gente, mas do que nós podemos fazer por você. E no final da história, ele vai contando ali todo o relacionamento dele. Depois esse pastor estava velho, e ele falou assim, pastor, você foi um pastor que influenciou a vida de muitos pastores que estão em posições muito altas hoje. E você mesmo nunca se preocupou em ser o cara. Ele falou assim, olha, por que você fez isso? Assim, porque o que Deus me disse para fazer era para ajudar jovens como você a serem tudo aquilo que Ele planejou que vocês fossem. Essa era a minha missão de vida. Essa era a minha missão. E eu vou te falar, essa é uma missão de todos nós. Essa é a missão que todos nós temos. Agora, para você fazer isso, significa você estar comprometido com o desenvolvimento de outras pessoas? Sim. Mas você precisa entender que você precisa honrar a Deus através disso. Mas isso começa com o entendimento de duas coisas importantes. Primeira coisa, de quem você é. Porque quando eu sei de quem eu sou, determina quem eu quero agradar, determina para quem eu trabalho, determina para quem eu sirvo. E quando eu entendo de quem eu sou, isso me diz a minha identidade, quem eu sou. Ou seja, de quem eu pertenço, define quem eu sou. A mesma relação que você tem, quando você entende que você pertence a Deus, define que você então é filho, que todas as promessas são válidas para a sua vida. E você precisa ajudar as pessoas a entenderem a quem elas pertencem, para que elas possam então viver a sua verdadeira identidade em Jesus. E isso é o que Deus quer que a gente faça. Ou seja, a recompensa que você vai ter por uma liderança desse tipo, dessa liderança baseada no amor, são relacionamentos duradouros, são transformações incríveis que glorificam a Deus. Você está vendo aqui que eu não estou preocupado em te dar macete de como manipular ninguém. O que eu quero é que você entenda que você foi chamado para transformar pessoas e não para manipular pessoas. Porque quando você manipula elas como líder, elas continuam no mesmo lugar que elas estavam. Agora, quando você lidera em amor, você dá liberdade a elas. Você faz o nome de Deus ser engrandecido. E aqui eu quero dar uma dica de negócios para vocês. Guardem isso. Relacionamentos e resultados, eles são importantes e estão interligados. Muita gente pensa que ou é relacionamento ou é resultado. Ou eu me dou bem com as pessoas, ou eu tenho resultado. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Sabe por quê? Olha só isso aqui. Liderança é sobre relacionamentos e resultados. Mas olha só, os resultados se movem na velocidade dos relacionamentos. E os relacionamentos se movem na velocidade da confiança. Você faz negócios com pessoas. E você precisa de relacionamentos. E esses negócios fluem mais quando há confiança. Concordam, gente? Então, quando você desenvolve confiança, você vai ter mais resultados, porque você tem mais relacionamentos. Gente, aprendam isso. Não é um ou outro, é um e o outro. É relacionamentos e resultados. É isso que você tem que entender. Fixaram tudo isso? Entenderam a importância agora de amor, serviço, relacionamentos, resultados? Beleza? Vamos entrar agora na parte da liderança. Olha só, a liderança está dividida em duas partes. A primeira parte, você tem que lembrar que liderança fala de você ter, antes de mais nada, começa com uma visão clara. Para onde eu estou indo? O que eu quero fazer? Onde eu quero chegar? Mas ela tem dois papéis. Primeiro, um papel visionário, um papel de direção, que é o que a gente chama de papel estratégico, que é fazer a coisa certa. Eu, como líder,
entendo qual é a direção. E o outro papel da liderança é um papel de implementação, que é um papel operacional. Então, não adianta eu ter uma visão se eu não implemento. Não adianta eu querer implementar se eu não tenho uma visão clara. Faz sentido isso para vocês? Então, liderança fala, antes de mais nada, sobre clareza. Então, quando eu falo de implementação, é fazer as coisas da maneira correta. E aí, nesse papel visionário da liderança, é aí que a pirâmide tradicional funciona bem. Que eu tenho o seguinte, o meu papel como líder é fazer o quê? Eu tenho que dar a direção, dar a visão, definir objetivos. Posso até trazer ali o meu nível, meu middle manager para estar comigo, mas o papel da liderança é esse, dou direção, dou visão, mostro, dou caminho. A definição, a propagação, o patrocínio da liderança é um papel que ele é do líder, de mais ninguém. Depois que eu, como líder, exerci isso aqui, que é o papel da liderança estratégica, eu preciso entender que as pessoas, elas querem isso. Elas procuram seus líderes buscando direção. E aí, o que você quer que eu faça? Para onde eu vou? O que vocês esperam de mim? O que você quer de mim? E quando eu faço isso, o que você espera? Que toda organização viva de acordo com isso. Dê uma visão, dê uma direção, você espera que todo mundo cumpra isso. Você espera que todo mundo execute isso. E aí eu quero explicar para vocês que essa visão ela se divide em 4 partes. 4 partes. Que são o seguinte, primeiro ponto, eu tenho que ter um propósito claro. Ou seja, quem você é, qual é o seu negócio, qual é o seu trabalho, qual é a sua profissão. Depois essa imagem de futuro, ou seja, para onde eu estou indo, como vai ser o futuro se as coisas acontecerem de acordo com o planejado. Quais são os meus valores, o que guia a minha jornada, o que você representa. E os objetivos, ou seja, no que eu quero que as pessoas se concentrem para que isso aqui aconteça. Essa é uma visão muito simples. Olha só que interessante. E os valores são em ordem hierárquica, tá? Então, por exemplo, valores do reino. Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que amar a Deus. Depois eu amo as pessoas, depois eu amo a mim mesmo. Se você estiver numa decisão, isso aqui que eu vou fazer vai desagradar as pessoas, mas vai agradar a Deus. Qual é a sua escolha? Agrada a Deus. Vai me agradar, mas vai desagradar todo mundo, é Deus. Amigo, abre mão do que você quer. Então, quando você, como líder, tem essa visão em 4 partes, propósito claro, imagem de futuro claro, valores claros, você vai fazer o seguinte, você vai ter pessoas que vão entender claramente para onde é que você quer mudar elas, quer levar elas. E aí que a sua ênfase como líder vai mudar. Você vai mudar para a implementação. E quando você faz a implementação, a pirâmide tradicional vira de cabeça para baixo. Que é aí que você entra no aspecto servidor da liderança. Ou seja, é o papel de implementação, esse é meu aspecto servidor. É onde eu, como líder, eu ajudo as pessoas que estão comigo a fazer aquilo que eu estou chamando elas para fazerem. Eu não fico lá do topo, é o seguinte, cadê o resultado? Cadê a meta? Cadê o que eu pedi? Não. Você comunicou. Agora você vira a pirâmide e faz o seguinte, o que você precisa para atingir o resultado que eu estou pedindo a você para fazer? Como eu posso te ajudar a atingir sua meta? Como eu posso te ajudar a crescer? Faz sentido isso para você, gente? Essa é a mudança. É quando eu começo a entender que o meu papel como líder é ajudar os outros a atingirem os objetivos deles. Que, na verdade, é o cumprimento daquilo que eu estou dando de visão e direção para eles. Essa é uma mudança de organização. Nos Estados Unidos, várias empresas usam o modelo da Lead Like Jesus como seu modelo de gestão. Algumas muito já conhecidas porque são empresas cristãs, como a Chick-fil-A, a Tyson Foods, né, que são a Hobby Lobby, que são empresas cristãs que usam o nosso modelo como seu modelo de liderança. Mas tem uma empresa, que é a WD-40, sabe daquele sprayzinho WD-40? Eles adotaram um modelo que a gente tem de liderança lá, aonde você tem o seguinte, você tem que agir dessa maneira. Não vou explicar aqui que vai tomar muito tempo. Só que eles botaram uma regra, se você tentar demitir alguém,
sem você ter cumprido essa regra, quem é demitido é você. Sério? Porque se você não entender que a gente acredita no desenvolvimento das pessoas e você só quer descartar, quem tem que ser descartado é você. Isso é cultura. Porque eles acreditam nesse modelo da inversão da pirâmide. Olha só, nós temos que entender que muitas vezes na liderança a gente fica querendo galgar as posições porque eu quero as benécias. Mas, na verdade, quando você tem a posição, você tem que entender quais são as suas responsabilidades dentro dela. Eu tenho que entender que o meu papel agora é responder às pessoas que estão comigo, ajudá-las a serem bem-sucedidas. Ou seja, eu, como líder, me torno servo da visão. Então, liderança servidora não se trata de você levar cafezinho na mesa do seu funcionário. É isso que as pessoas não entendem. Na verdade, eu sirvo as pessoas que eu lidero como? Ajudando elas a cumprir os objetivos que eu coloquei para elas, ajudando elas a serem vitoriosas, dando a elas os recursos que elas precisam, sejam financeiros, sejam treinamentos, sejam um apoio. Então, quando eu viro esse líder servo, que eu viro essa hierarquia tradicional de cabeça para baixo, eu faço com que as pessoas que estão na linha de frente estejam mais próximas do meu cliente, porque elas não têm que ficar pedindo a bênção para mim toda hora de nada, eles sabem o que tem que ser feito, sabem que tem apoio, sabem que tem uma cultura organizacional que ajuda elas. E nesse cenário que o líder serve, né, que o líder responde às necessidades dos funcionários, treinando, desenvolvendo, ajudando eles a cumprir as metas, para que eles estejam cada vez mais juntos dos clientes deles. Ou seja, ela começa quando eu assumo um papel de servo na interação líder-servidor. Vou dar um spoiler aqui para vocês do nosso programa. O grande problema do líder é uma coisa chamada ego. Só que é um acrônimo, que é adding God out, colocando Deus de lado. Eu boto Deus de fora. E isso se reflete, sabe como? Através de orgulho. Não é verdade? Eu sou orgulhoso. E aí o orgulho me leva à autopromoção. E medo, que me leva à autoproteção. Mas o que a gente quer é que um líder, ele use o outro ego, que é o exalting God only. Eu só exalto a Deus. E eu faço isso através de uma confiança fundamentada em Deus. E faço isso através da humildade do serviço. É isso que Deus tem chamado vocês como líderes, para serem líderes que lideram como Jesus, fazerem dentro das organizações de vocês. Ou seja, a principal motivação e propósito de um líder servo é o quê? É encorajar a grandeza dos outros. Enquanto o sucesso organizacional ele é resultado indireto, derivado dessa liderança servidora. Imagina só, se eu como líder desenvolvo em todo mundo grandeza, ajudo cada um a ser o máximo que pode, o que vocês acham que vai ser uma organização como essa? Já parou para pensar? Se todo mundo, todo líder, ao invés de estar preocupado com o seu status, com as suas benécias, com aquilo que eu tenho como direito, como líder, eu tivesse preocupado assim, vou fazer você ser o melhor, vou fazer você ser o melhor, vou desenvolver grandeza em você. O que vocês acham que vai dar mais resultado dentro da organização? Mas isso é uma cultura de serviço que você tem que ter. É uma cultura de amor. Olha, eu amo a frase do Peter Drucker que fala o seguinte, né? Que a cultura come a estratégia no café da manhã. Então você pode ter as melhores estratégias, as melhores táticas. A cultura sempre vai se sobrepor a ela. Quer mudar uma organização? Começa a mudar a cultura. Quer ter uma cultura poderosa? Coloca uma cultura de serviço, coloca uma cultura de amor, coloca uma cultura de crescimento, uma cultura de desenvolvimento dentro das pessoas. Os líderes do mundo, eles ocupam grandeza como? Querendo posições de topo e poder. Eles se apoiam nessa história da estrutura de status. O problema disso aí, sabe o que é? É que isso só gera uma coisa, competição, comparação, inveja e rivalidade. É isso que o modelo do mundo faz. Gerar esse tipo de coisa. Não é isso que acontece dentro das empresas, gente? Mas nós fomos chamados para criar uma outra coisa, que quando eu crio confiança, resultados e relacionamentos, cara, tu vai mudar de patamar. Você vai para um outro nível. Você vai chegar a um nível que nunca ninguém poderia imaginar. E quando Jesus lava os pés dos discípulos, ele começa a colocar o quê? Ele começa saindo do foco visionário para o foco de implementação. Fala assim, ó, se eu lavei os pés de vocês, façam vocês também uns pelos outros. Ele deu exemplo.
E é interessante que a liderança, através do exemplo, ela precisa ser muito calibrada, tá bom? Porque, olha só, o exemplo, como Jesus fez aqui, que ele deu o exemplo, mostrou e direcionou, ele é positivo. Agora, quando eu fico naquela liderança pelo exemplo, que é assim, faça do meu jeito, faça como eu faço, faça o que eu estou dizendo, é o que eu faço, você está inibindo o crescimento, porque ninguém pode fazer mais do que você faz. Então, o verdadeiro exemplo é esse aqui, é o exemplo que leva a pessoa a sair da zona de conforto, que muitas vezes quebra um paradigma, que leva as pessoas a entenderem que elas foram chamadas por uma virada de mentalidade, uma virada de pensamento. O conceito que isso aqui nos leva é uma coisa chamada parceria de desempenho, que é o modelo que essas empresas têm adotado, que é o seguinte: como líder, eu preciso fazer o seguinte: estabelecer metas claras, observar o desempenho e acompanhar o progresso, elogiando e encorajando e redirecionando qualquer comportamento inadequado. Beleza, como que se aplica como Jesus? Pergunta para vocês, Jesus estabeleceu metas claras? Pegou os discípulos e mandou de 2 a 2, estou dando para vocês autoridade sobre os demônios, para vocês libertar, para vocês curarem, só vão para as ovelhas perdidas da casa de Israel, não vão para samaritanos, não vão para gentios, não leva bolsa, não leva sapato. Ele deu uma orientação clara, correto? Aí, a própria grande comissão, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão, façam discípulos de todas as nações, batizem eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinem a eles a obedecer tudo o que eu ensinei a vocês, e eu vou estar com vocês até o fim dos dias. Então lá, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão, empoderamento. Vão, façam discípulos, batizem, ensinem, objetivos claros. E quando ele fala que vai estar com eles até o fim dos tempos, suporte, apoio, presença. E aí quando você pega o seguinte, observando o desempenho, acompanhando o progresso, Jesus pegava os discípulos e tinha conversas com eles. O que vocês pensam disso? O exemplo lá do jovem que eles não conseguiram libertar. Mestre, por que a gente não conseguiu libertar? Cara, porque esse tipo de demônio só sai com jejum e oração. Como é que, elogiando e encorajando, Pedro, dizem que eu sou? Pedro, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala na mesma hora, bem-aventurado Simão Barjonas, que você falou, não veio da carne ou sangue, mas o Espírito revelou a você. Ou seja, elogiou na hora, não deixou para elogiar depois. Dali a pouco, Pedro fala para si, para com esse papo de morte de cruz, que isso, você está maluco? Sai de reto, Satanás, que eu não tenho nada contigo. Corrigiu a rota na hora. Se você pega um comportamento errado e deixa para corrigir muito depois, é muito pior. Se você pega um navio ou um avião que está 1 grau fora da rota, se você corrige rápido, efeito é nenhum. Se tu deixa para corrigir depois, é muito pior. Dicas de liderar como Jesus. Você pode ser objetivo, você pode ser direto, sem ser grosso. Ou seja, gente, o principal trabalho de um líder é ajudar seus liderados a alcançar seus objetivos, proporcionando recursos, estrutura, direção e orientação de forma que eles possam realmente fazer um bom trabalho e serem bem-sucedidos. Quando as pessoas alcançam seus objetivos, todos vencem, todos ganham. Então, gente, para a gente começar a encerrar aqui, você precisa olhar assim, o que um líder servidor, então, diz aos outros? O que eu, como líder servidor, qual é a pergunta mais poderosa que eu posso fazer? É o exemplo de Jesus aqui, com o cego de Jericó. Jesus fez a seguinte pergunta: o que você quer que eu faça por você? O seu liderado espera que você ajude ele. E você pergunta para ele, o que você quer que eu faça por você? Como eu posso transformar a sua vida melhor? Como eu posso te ajudar a atingir seus objetivos? Como eu posso ajudar você a ser vitorioso e vencedor? Essa é a pergunta que um líder servo faz. O que eu posso fazer por você? Não pergunte o que o seu funcionário pode fazer por você, mas o que você pode fazer por ele. Como você pode ajudar ele a dar o passo seguinte? Como você pode ajudar ele a crescer, a se desenvolver? Como você pode ajudar ele a ser mais do que vencedor? Esse tipo de liderança
requer um modelo que transforme você, mas que também transforme a vida que vocês influenciam. E esse cara se chama Jesus. Porque, olha só, eu vou contar uma história aqui muito rápida. Eu estava conversando com uma pessoa, falando sobre Lead Like Jesus, e ele falou o seguinte para mim: não, realmente Jesus é um grande líder. E qualquer um que olhar lá, pegar a Bíblia, pegar os conceitos aí de liderança e aplicar, vai se dar bem. E isso está sendo uma armadilha que muito crente está caindo hoje. Está cheio de... Como é que eu posso chamar isso, gente? Pessoas que estão pegando a palavra de Deus, dando uma disfarçadinha e viraram mestres da palavra. Gente recém-convertida, mas porque tem carrão, está rico, etc. Todo mundo está indo atrás. Porque está pegando os hacks, está pegando os macetes. Só que era o seguinte, amigo. O que foi que potencializou os apóstolos? Foi a vinda do Espírito Santo. Pedro era medroso. Pedro fazia um monte de coisa errada. Negou Jesus. Na hora que o Espírito Santo veio sobre ele, ele foi audacioso e começou a pregar. Converteu 3.000, e foi convertendo pessoas, porque quem capacitou ele foi o Espírito Santo. Quem te capacita é o Espírito Santo de Deus. É ele que vai derramar sobre você a unção para colocar em prática isso aqui. Não dá para liderar com Jesus sem andar com Jesus. A verdade é essa. Eu não posso dizer que eu sou um discípulo de alguém que eu não imito ele. A Bíblia fala que Jesus não fazia nada que ele não via o Pai fazer. Ele não fazia nada que o Pai não dizia para ele fazer. Então, como líderes, nós temos que olhar para a nossa grande referência, para ele. Então, quero te lembrar que a mudança que Jesus veio trazer, ela é uma mudança radical e revolucionária. Se você quiser ter uma virada na sua vida, como líder, você vai ter que estar preparado para uma coisa radical e revolucionária. Tem um cara americano que eu indico vocês a lerem um livro dele, chamado Mike Hovner. Um livro chamado Supernatural Business. Esse livro só tem em inglês. E o Mike, ele era um judeu traficante de drogas que se converteu ao cristianismo. E a história do Mike é interessante porque ele foi trabalhar na área de construção civil. Ele é dono de uma grande construtora hoje. E, resumindo a história, um dia a mulher dele falou assim: você tem que se conectar com aqueles pastores ali. E ele se conectou e um belo dia esses pastores se envolveram na construção do Dream Center lá na Califórnia. E o Mike, ele é especialista em orçamento. Aí, o pastor falou assim: cara, a gente pode pegar o orçamento do Dream Center e pedir para o Mike dar uma olhada. O orçamento era de 34 milhões de dólares. Ele pegou o orçamento, estudou e falou assim: ó, isso aqui não custa mais do que 24. Pô, que legal. Aí o Espírito Santo fala o seguinte para ele: faz de graça. Você vai fazer o seguinte: você só vai cobrar o salário do seu pessoal e o material. Você não vai ganhar nada. E ele fez isso e convenceu os fornecedores dele a fazerem a mesma coisa. A obra que ia custar 34, custou 17. Resultado, eles já tinham conseguido as doações, a obra começou. Isso foi em 2008. O que aconteceu em 2008 nos Estados Unidos? Crise do subprime. A construção civil afundou. O que aconteceu? Como todas as doações já tinham sido feitas, ele pegou todos os funcionários dele e alocou na obra do Dream Center. E todos os fornecedores dele continuaram fornecendo para o Dream Center. Então, durante a crise subprime, ele não precisou demitir nenhum funcionário. Ele conseguiu sobreviver. E quando acabou a crise, a concorrência dele tinha falido e ele passou a ser o grande líder de mercado, porque ele escutou a direção de Deus de abençoar a obra de Deus. Um líder que lidera como Jesus vai fazer coisas que o mundo não vai entender. Que o mundo não vai entender. Gente, todo mundo conhece a história da pesca maravilhosa, onde Jesus chega e pede a Pedro para ele subir no barco dele e ministrar a palavra. E aí, Jesus prega e fala para Pedro: ó, bota o barco na água
e joga a rede. Agora uma pergunta, Jesus fez uma palestra sobre técnicas e táticas e estratégias de pescaria? Não, ele pregou a palavra. Aí Pedro vai, joga a rede e faz a pesca que a gente já conhece, que foi hiperabundante. Quero trazer um ensinamento para você sobre quando você ouve Jesus nos seus negócios. O que era o barco para Pedro? Era o negócio dele. Quando você permite que Jesus entre no negócio e que ele use o seu negócio como plataforma para a pregação da palavra dele, ele vai te dar direções, ideias que a princípio não parecem práticas, não parecem normais, mas que vão te levar a um resultado nunca antes imaginável. É como se você, a cada contrato, cada proposta virasse um contrato, a cada cliente virasse uma venda. Você vai entrar num nível de eficácia dentro do seu negócio inexplicável. Por quê? Porque você permitiu, primeiro, que Jesus entrasse no negócio. Segundo ponto, que o seu negócio fosse plataforma para a pregação da palavra dele. E ele vai te trazer inspirações que ninguém poderia imaginar. Amém, gente? Essa é a visão de um líder que lidera como Jesus. Ele vai perdoar aquele que todo mundo pensa que é imperdoável. Ele vai restaurar aquele, ele vai apostar num cara que todo mundo fala assim, esse cara não serve. A pergunta é, dentro de uma visão prática, os discípulos eram os caras mais qualificados na visão religiosa? Mas Jesus não veio para trazer os caras que foram treinados, ele veio para formar o time dele, com a visão dele, com o coração dele. Então eu quero chamar vocês para a gente fazer uma reflexão aqui, juntas. Vamos refletir juntos. Primeira coisa, de que forma a sua liderança seria diferente se você realmente acreditasse que você é a pessoa que Deus diz que você é? Se você realmente acreditar que você é filho, filha, amada, mais do que vencedor, com plano de vitória para a sua vida, que faz tudo cooperar para o seu bem, o que isso realmente mudaria na maneira como você lidera hoje? Quando você tivesse uma confiança totalmente fundamentada em Deus. A maioria não vive a vida que Deus tem para ele, porque não lembra daquela historinha de quem eu sou e quem eu sou. Seja quem Deus diz que você é na sua vida como líder. Ok? Segunda pergunta. De que forma a sua liderança seria diferente se você realmente acreditasse que Deus ama e tem planos para as pessoas que você lidera, assim como Ele ama e tem planos para você? Vou te dizer, você vai descobrir que você tem ouro dentro da sua empresa, que você tem pessoas valiosas dentro da sua empresa, que você nunca enxergou isso, porque você nunca olhou para elas com os olhos de amor de Deus, porque você nunca olhou para elas como Deus olha, porque você nunca olhou para elas como Jesus olha para elas. Você precisa olhar com esse olhar de amor para você encontrar todo o potencial que elas têm. E essa aqui, como Jesus faria seu papel de uma maneira diferente da maneira como você está fazendo. Se Jesus sentasse na sua cadeira hoje, o que ele faria diferente de você? Eu quero dizer para você, se o que ele faria era totalmente antagônico à maneira como você faz, eu quero te dizer que você tem condição de fazer também. Porque jamais Deus vai propor alguma coisa para você que você não seja capaz de fazer com Ele. Porque Ele vai te propor várias coisas que você não vai ser capaz de fazer sozinho, mas com Ele você é capaz de fazer. Ou seja, você talvez não consiga realizar porque você está se limitando à sua própria força, à sua própria competência. E Ele está te chamando para fazer algo com Ele. Traga Ele para dentro da sua vida. Traga Ele para dentro do seu negócio. Traga Ele para dentro da sua organização. Então, todo esse processo, ele se resume, gente, a 4 crenças básicas que você precisa ter para ser um líder como Jesus. Primeiro ponto, a liderança acontece sempre que influenciamos o pensamento, o comportamento ou o desenvolvimento de outra pessoa. Segundo ponto, Jesus é o maior modelo de liderança de todos os tempos.
A liderança servidora é a única abordagem de liderança que Jesus valida para seus seguidores. E por último, gente, a liderança eficaz começa pelo lado de dentro, dentro dos nossos corações. Tem uma coisa que um dia eu estava lendo e mexeu comigo, que é essa frase aqui, que a principal imagem bíblica da liderança servidora é a do pastor. E eu tenho que lembrar que o rebanho está ali por causa do pastor. Não é o rebanho que está lá por causa do pastor, é o pastor que está lá por causa do rebanho. O pastor está lá por causa das ovelhas dele. Então, se eu entendo que eu estou lá por causa, se um pastor está lá por causa das ovelhas, eu é que tenho que cuidar delas. Não são elas que têm que me servir, que têm que cuidar de mim. Quando a ovelha se perde, quem tem que resgatar, quem é? É o pastor. O pastor não descarta a ovelha. Ele fala assim, eu tenho 99, deixa sair para lá. Não. Eu largo os 99 e vou resgatar a que está perdida. Traz isso para o contexto da sua liderança. Porque a liderança servidora, gente, ela tem mais a ver com caráter do que com estilo. Liderança servidora não é o estilo, se eu estou aqui usando uma calça apertadinha, se eu estou usando a jaquetinha da moda, não é isso. Liderança tem a ver com o caráter do líder, com o quanto ele se importa com você, com o quanto você se importa com ele, com o quanto ele está focado em você. Jesus deu a vida para cada um de nós. Jesus se entregou para cada um de nós, para que a gente possa viver a plenitude da vida que nós temos em Jesus. E o que eu quero dizer para você hoje, que você foi chamado para ser isso também. Então lembre-se que a verdadeira essência da liderança é o amor e o serviço. É isso que vai fazer você ser e ajudar os outros também a serem tudo que Deus criou vocês para serem, amém? Eu quero poder estar com vocês em outras oportunidades. Então aqui está, eu tinha posto aqui está meus contatos, vocês podem me contactar. Aqui está um QR Code para o site da Liz Like This, se você quiser conhecer mais. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade de ser bênção aqui na vida de vocês. Espero poder ter abençoado a vida de vocês com aquilo que Deus tem colocado nos nossos corações sobre liderança. Amém? Obrigado, gente.